passar, como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Esse momento vai terminar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma enorme alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento tão nobre e tão importante em nossas vidas, onde buscamos na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacite, Senhor, ao devido entendimento, nos dando sabedoria para fazer nossas escolhas, sempre inspirados na Tua Palavra, que é a verdade. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra nos dirige e nos liberta. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O caminho, a verdade e a vida. Uma lição muito bacana. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Irmãos, ainda não, até na ocasião em que ele falou isso. Mas após a ressurreição dele, todo mundo veria pessoalmente esse Deus unigênito, único da espécie. O que eles mencionam lá no capítulo 3, falando com Nicodemos, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, único da espécie. Então esse único da espécie, esse que viria, se faria carne e habitaria entre nós, esse que de forma absoluta da eternidade poderia usar a expressão que ele usou aqui, que está junto ao Pai, entende? Porque quem está na eternidade não tem futuro e nem passado, tem presente, tem eternidade. Então é muito profundo a declaração que ele faz aqui, é muito profunda essa revelação. Mas após a ressurreição eles veriam e conheceriam e testemunhariam com ele. Lá para trás, esse Deus que ele se refere, se referindo a ele mesmo, esse Deus lá na sarça ardente falou com Moisés, o grande eu sou, e mandou recado para Faraó. Lá no Sinai teve com o povo de Deus também. O mesmo que aqui humildemente se fez homem, se fez carne, e habitou entre nós. E estava aqui conversando com eles, como um Deus homem, e fazendo revelações muito profundas. No segundo tema, eu lhes dei o exemplo. Aqui ele se referindo como um ser mortal, ele estava atuando como tal, como um segundo Adão, e dando o exemplo perfeito de relacionamento, assim como ele exemplificou se relacionar com o Pai e com o semelhante, ele estava mostrando como que nós deveríamos fazer o mesmo, com o semelhante e com o mesmo Pai, que nos adota através do sangue de Cristo. Se a gente observar do capítulo 13 do Evangelho de João até o capítulo 17, é um discurso de despedida de Cristo, preparando eles a respeito do futuro, tanto deles quanto do futuro mais distante, escatológico, que alcança os nossos dias. O que é curioso é que a mesma inspiração do Espírito Santo, que inspirou ele como Deus homem, ali como homem, então como um ser mortal, a dizer e fazer tudo que ele fez entre o capítulo 13 e o 17 do Evangelho de João, também inspirou Jacó, lá no capítulo 47 até o capítulo 49, quando ele despediu dos seus filhos. Lá em 1 Crônicas 28, 29, também deu instruções, Davi deu instruções a Salomão,
inspirado pelo mesmo Santo Espírito. E Jesus aqui conversando com os discípulos entre o capítulo 14 e o 16, mostra esse Espírito Santo vindo substituí-lo na missão presencial aqui no planeta Terra, até que nós cumpríssemos com a nossa missão como indivíduo e como igreja. E entre o capítulo 15 e o capítulo 16 do Evangelho de João, ele prevê que as dificuldades, as tristezas, as dificuldades que todos eles, alcançando até os nossos dias, enfrentaríamos para nos mantermos fiéis. Assim ele encerra lá no capítulo 15. Um outro ponto interessante do testemunho santo de Jesus é que Jesus ensina que poder e autoridade deve ser usado para o serviço e não para o engrandecimento próprio. E seguindo o exemplo de Jesus, realizamos o lava-pés como um serviço preparatório da ceia do Senhor. E por seu significado, esse serviço também é chamado de ordenança da humildade. Algumas religiões não têm o hábito de, quando toma a ceia do Senhor, de fazer o lava-pés. O lava-pés, irmãos, é a ordenação da humildade, aquilo que Cristo fez. Porque nos dias dele, ele estava lá, não tinha servos para lavar os pés dos discípulos. Foi algo muito propositado, apresentado por Cristo. E ele toma a iniciativa, agora raciocina ele como Deus. Deus revelado, Deus identificado. Do nada ele se levanta e vai lá naqueles seus seguidores, seus discípulos, que já o estavam adorando em espírito e em verdade, por tudo o que eles viveram com ele, tudo que eles assistiram e criam nele piamente. Esse Deus levanta e começa a se dispor a lavar os pés desses discípulos, desses apóstolos. E quando Pedro nega essa forma de submissão de Cristo com ele, ele fala: se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele já queria que desse um banho nele, né, completo, mostrando que ele estaria tão disposto e tão apegado que para qualquer lado que fosse, ele queria sim seguir a Jesus. Essa era a vontade dele, de Pedro. Bem sabemos que Pedro enfrentou uma situação de queda muito grande lá na frente, de negar a Cristo e tudo. Mas a intenção dele realmente era essa. Ele não sabia, ele não tinha noção, é que era o nível de dificuldade que ele enfrentaria para poder sustentar essa vontade, seria grande demais, a ponto dele cair. E ele caiu 2 vezes nesse tipo de desconfiança. Lá para andar no mar, lembra? Ele deixou de olhar para Jesus, passou para olhar para si mesmo e caiu. E lá também, lá no quintal da casa do sumo sacerdote, onde Cristo estava sendo humilhado, da mesma forma, por si mesmo, já que a espada não podia ser usada, como ele usou para cortar a orelha de Malco, e Jesus falou que está tudo errado, está fora de ordem, aí ele ficou desarmado em todo sentido. Ele não sabia mais o que fazer. O chão sumiu debaixo dos pés dele. E aí ele estava ali que não estava aguentando ver nada. Qualquer estalo já era ponto para ele correr e tentar sobreviver de qualquer jeito. Essa é a situação. Cristo deixou o exemplo absoluto para que todos prestassem atenção. No caso de Pedro, Jesus chegou a avisar pessoalmente que ele enfrentaria essas dificuldades para se manter fiel. Mas nós não podemos nos espelhar em nós mesmos. Se nos espelharmos em Cristo, não cairemos hora nenhuma. Saberemos tomar a decisão certa sempre. No terceiro tema, certamente voltarei. Aqui o capítulo 14, de 1 a 3, do Evangelho de João. Irmãos, é extraordinária a promessa feita pelos lábios do próprio Cristo. E é interessante que mesmo as pessoas se professando serem adventistas, ou seja, que acreditam no advento de Cristo, mesmo tais que até levam o nome no preto e no branco, não creem, não buscam de fato tomar as devidas providências conforme a orientação profética nos mostra do momento em que estamos vivendo, que deveríamos todos estarmos providenciando refúgio diante do que está acontecendo, desde que o único fato que mexeu com o planeta, nós temos 2 fatos que mexeu com o planeta de fato, o dilúvio e o nosso que mexeu agora, na pandemia para cá.
Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, não foi mundial, não mexeu com o planeta. As epidemias que teve para trás em toda a história, não mexeu com o planeta todo. O planeta todo foi essa pandemia. Estourou do ano de 2020 para cá. O dragão mostrou os dentes. O governo mundial está manipulando a humanidade, mostrando exatamente os rumos de administração e perseguição pelo príncipe das trevas, que está sendo arquitetada e empreendido em muito breve. Nós estamos no ano de 2024, irmãos. Estamos vendo os maiores escândalos, assistindo os maiores escândalos, tanto do ponto de vista político como religioso, coisa que não tem explicação. Alguém que foi perdoado de crimes condenados saiu praticamente da penitenciária para ir para a presidência da República. Irmãos, isso é muito grave. Nós estamos falando de Brasil, mas no mundo inteiro está acontecendo coisas estupidamente absurdas. E as pessoas não estão percebendo. Os que se dizem crentes no advento de Cristo, que acreditam na volta de Cristo, não estão percebendo o que está acontecendo. Está levando a vida normal. E Jesus falou que ia ser assim. Igualzinho nos dias que antecediam o dilúvio. O povo comia, bebia, casava e dava em casamento. Vida normal. E o dilúvio veio e pegou como um laço. Coisa gravíssima, irmãos. É muito sério. Quando Jesus falou que certamente voltarei, ele deixou sinais que antecederiam a sua volta. E todos esses sinais estão sendo ignorados pela maioria absoluta do povo de Deus sobre a face da terra. Os que se dizem povo de Deus. Entende, irmãos? Em todas as religiões do mundo, Deus tem pessoas escolhidas. Mas em todas elas, da mesma forma, igualmente, religiões cristãs, irmãos, a ignorância voluntária está dominando a respeito desse tema. As pessoas estão comendo, bebendo e casando normalmente e não estão tomando providências porque está prestes a desabar do dia para a noite. A fúria do dragão, que está indo hoje ao encontro dos reis da terra para os congregar para o último grande dia da batalha. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. E tome providência antes que seja tarde demais. E você amanhã venha lamentar com lágrimas. Venha a sofrer um terror tão grande de ter que ranger dente, puxar cabelo ou desmaiar de terror ante as coisas que acontecerão a este mundo que Jesus falou. E como que uma pessoa não vai desmaiar de terror? Se ele gastou lá 30, 40, 50 anos para adquirir tanta coisa e o governo mundial levanta agora e toma tudo e o cara sai sem lenço, sem documento, sem rumo. E não tem para onde ir e nem condição de se ajustar em lugar nenhum para nada. Vai chorar e ranger dente. Vai ser o maior terror que ele já imaginou enfrentar em toda a sua vida. Sair do luxo de uma hora para outra para o nada. Sair com a roupa do corpo. Pense nisso, meu amado irmão. Não vacile. Não cometa essa loucura. A palavra está aí há quantos milhares de anos escritas para o nosso preparo, para esse momento que nós estamos enfrentando. Fiquem atentos. Leve a sério a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quarto tema. Irmãos, quando Jesus apontou para ele como sendo o caminho, ele está falando eu sou. Ninguém chega ao Pai senão por ele. Quando ele falou da verdade, ele está falando da palavra de Deus, é essa palavra que nós estamos comentando, que tem ela escrita e tem ela viva. A viva é a vida da escrita. A viva é a que sai dos lábios do Espírito Santo e fala no nosso coração e nos conduz. Seja durante uma lição igual essa que estamos ouvindo, seja num sermão lá na igreja ou em qualquer outro lugar. É aquela que fala no fundo da nossa alma. Mas é verdade que se deixar ela esfriar,
esse calor esfriar no coração, é onde nós dormiremos e cairemos no laço do passarinheiro. E vacilaremos, como a mulher de Ló vacilou até no último instante. E sacrificou a vida tão jovem. Entrou no terror e no desespero, que nem deu tempo de desmaiar. Já morreu logo virando a estátua de sal. Gravíssimo, irmãos, gravíssimo. Não faça parte desse grupo que vai deixar as grandes e as pequenas cidades pintadas de branco. É uma ilustração muito grave. Por ações semelhantes à da mulher de Ló. E é o que está cheio nas igrejas tudo. Onde deveria estar atuando a fé absoluta na palavra do Deus vivo. Porque a vida que está falando aqui é eterna. É Ele, esse eu sou, que dá a vida eterna. E através da verdade, da palavra de Deus, essa verdade nos liberta. Na hora que essa grande tarrafa do mal cair na perseguição mundial, através do decreto dominical, meus irmãos, imagine que alívio você irá respirar, mesmo que estiver numa barraca, num refúgio, seja onde que for no planeta Terra, junto com outros membros do povo de Deus. Porque muitos estão pensando em refúgios isolados, sozinhos. Outros estão comprando grandes fazendas, lugares que são altamente cobiçados comercialmente por qualquer governo mundial, porque serve para plantar soja, serve para plantar pasto, vai ser tudo confiscado. De forma inteligente, precisamos de ter lugares, refúgios, onde que não haja cobiça comercial. De forma inteligente, temos condições de fazer hortas coletivas, serviços de mutirão e o tratamento e cuidar de todos. Ter médicos, ter enfermeiros, todos ali agregados junto nesse foco de unidos ao trabalho do Espírito Santo e dos anjos de Deus que estarão manifestados nesses momentos, unidos como povo de Deus, como foi no antigo Êxodo, lá entre o Egito e a terra prometida, agora para a terra de Canaã celestial. As pessoas que estiverem nesses refúgios vão suspirar, mesmo numa simples barraquinha lá dentro desse refúgio. Sabe por quê? Porque ele vai estar sabendo o que vai estar acontecendo nas cidades, o que aconteceu com fulano, com Beltrano, com Ciclano e assim por diante. Vai lamentar, realmente. Vai viver uma angústia, a angústia de Jacó, lembra? De saber do que estaria acontecendo no mundo todo. Mas estaremos num alívio de poder respirar, sabendo que poderemos aguardar a volta do Senhor vivo e ser trasladado vivo ao encontro com o Senhor nos ares. No quinto tema, eu sou a verdade. Aqui, trabalhando em cima do que nós estamos estudando, João capítulo 1, verso 14 e 17, capítulo 8, verso 32, capítulo 14, verso 6, capítulo 15, verso 26. Todos esses textos bíblicos, repetidas vezes em João, a verdade é ligada a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. A verdade é conectada com Jesus, o Verbo, e com a luz, em contraste com as trevas, como mencionado no Evangelho de João, no capítulo 1, verso de 1 a 14, no capítulo 3, de 19 a 21, na revelação que ele fez para Nicodemos, lembra? A mentira está ligada ao diabo e com as trevas, irmãos. Ela está ligada ao diabo e ao pecado, como menciona João 8, 44 a 46. E ele ainda revela lá que ele é homicida desde o princípio. Entende, irmãos? Ele não abriu mão desse projeto homicida, ele continua. Mentira e homicídio são as especialidades maiores dele. E assim a verdade, segundo João, não é apenas uma questão de fatos e informações, ela inclui acima de tudo o aspecto moral da fidelidade a Deus e a sua vontade. Pensa nisso, amado irmão. É muito profundo isso. No sexto tema, as Escrituras e a verdade. Irmãos, aqui nós chegamos num ponto onde se alinha claramente a palavra de Deus e a verdade. Irmãos, por mais que tenha sido atacada as Escrituras sagradas, o que nós temos revelado no Evangelho de João, no capítulo 5, do verso 38 ao verso 40, e pode até ler alguns versos da frente, irmãos, nós precisamos de ter crença absoluta na palavra de Deus, na palavra escrita,
Buscar do Espírito Santo a palavra viva nessa escrita e no cotidiano das nossas escolhas. E lembrar que sem precedente algum, jamais poderíamos fazer qualquer coisa relacionada com a palavra de Deus sem primeiro estar indo a Cristo. Porque Ele, o grande eu sou, que viveu aqui conosco, pagou o preço nosso, ressuscitou, deixou registrado o que Ele deixou registrado, que inclusive no Evangelho de João, nos versos finais do seu livro, ele comenta que o que ele fez depois da ressurreição, se fosse registrar, nem os livros do mundo da época não dava para registrar o que ele fez. Porque o propósito de João era nos fazer crer em tudo o que ele foi, fez e ainda vai fazer por nós nesse mundo. Irmãos, é muito profundo irmos a Jesus, termos um relacionamento com Jesus real. Para isso, a nossa fé precisa de superar os padrões da normalidade do planeta. Viver pela fé, o justo viver pela fé, hoje precisa estar alinhado a isso. Se não estiver, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir tomar nenhum passo. Quando ele pensar que o que ele conquistou vai conseguir algum lugar, não vai conquistar mais nada. Que vai perder tudo do dia para a noite. Como foi as pessoas que viviam aqui na Venezuela, lembra? Paris, vizinho aqui do Brasil. Do dia para a noite perderam tudo, irmãos. E aqui no Brasil, em vários cantos do país, tem pessoas, grandes profissionais, de vários segmentos da sociedade, pedindo esmola nas ruas, irmãos. Perderam tudo. Isso foi apenas uma amostra do que vai acontecer no mundo inteiro quando o governo mundial jogar essa tarrafa do mal em cima das grandes e pequenas cidades, em cima das grandes fazendas. Vai fechar tudo. E para sair das malhas dessa rede, meus amados irmãos, sem levar o sinal da besta, infelizmente, muitos vão ter que acabar pegando o caminho da mulher de Ló. Perder a vida cedo, sacrificar a vida cedo. Se hoje, como justo, vivermos de fato pela fé, não abriremos mão da palavra de Deus e muito menos de ir ao encontro com Jesus na realidade, na prática. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Tem um comentário aqui do autor da lição que eu achei muito interessante. A Bíblia não é um livro didático de ciência. Ela não explica como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia no cérebro. Contudo, faz algo muito mais significativo, apresenta o sentido do universo e da vida. É a chave que abre a porta, a luz que nos permite enxergar. Sem ela estaríamos no escuro, sem uma compreensão exata da ciência de Deus, do seu papel no universo, da nossa origem, do significado da vida e do futuro de tudo que existe. Muito profundo o que esse autor revelou aqui. O sétimo tema, eu queria citar um texto do Desejar a Todas as Nações, página 371, que diz o seguinte: era de manhã, o sol acabava de se erguer sobre o Monte das Oliveiras. Seus raios brilhavam com ofuscante claridade nos edifícios de mármore, fazendo reluzir o ouro das paredes do templo. Então Jesus, apontando para ele, disse: eu sou a luz do mundo. Pensa, irmãos, naquele momento do desfecho, quando ele estava em Jerusalém, o povo encantado com a iluminação reluzente lá do templo e dos mármores e tudo mais, e aquele sol bonito lá naquele lugar que ele estava batendo de forma radiante. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ó Senhor Deus, encha-nos da certeza, da fé necessária para andarmos em direção a Ti sempre e jamais desobedecermos a Tua palavra viva em nosso coração. Capacita-nos, Senhor. Fortaleça a nossa fé. Prepare-nos para o Teu reino e que naquele grande dia estejamos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse momento vai passar.
passar, como as notas que se perdem